Copa 2019. Unimauro, primeiro Informes, né? Ontem foi fundada a Unislam, né? Nós tivemos para ele montar a Unislam na Praça Roosevelt. Unislam, Universidade Livre do Islã Resistência. Ou seja, tem o Islã que funciona já há anos lá, toda segunda-feira. E fui convidado a dar aula inaugural ontem, da inauguração dessa nova universidade, que toda primeira ou segunda-feira do mês vai ter um Islã, mas vai ter interligado também uma aula da Unislam, Universidade Livre do Islã Resistência, né? Que aquele é o Islã Resistência. Ruti, qual é o seu nome? Provavelmente ainda nesse mês, então vamos ver na data, do título Doutor Honoris Causa para Paulo Freire, a qual a neta dele, Sofia Freire Dobô, vem aqui receber esse título, certo? E agora a gente vai ter uma aula com a Ruth. Nós estamos passando um período assim, não só, eu espero que ela até aborde esse assunto aqui, da questão da maneira que a mídia trata, não apenas o futebol em geral, mas assim, um suposto estupro realizado pelo Neymar, como é que é, até nisso, né, nós temos uma mídia que sempre tenta valorizar o poder econômico, porque o Neymar relaciona Nike com não sei o que, com dinheiro e tal, com não sei o que, Nivea de desodorante, que eu vejo que é do Neymar e que eu não quero usar mesmo. Olá, boa noite a todas e a todos. Primeiro eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui na Unimauro. Agradecer ao Mauro. Isso, agradecer ao nosso reitor aí. Animal! Essas pessoas maravilhosas aqui do lado do Mauro, que eu tenho o prazer de conviver, mais do que o meu fígado gostaria que convivesse. E, bom, primeiro de tudo eu queria falar que isso aqui não é uma aula em si. O que eu estou pensando em fazer é trazer alguns debates, trazer algumas questões relacionadas ao futebol de mulheres, antes de qualquer coisa. Porque a minha ideia inicial era fazer um panorama histórico do futebol de mulheres no Brasil, das Copas do Mundo de mulheres, porque a gente vai começar agora, não sei se todos sabem, na sexta-feira a Copa do Mundo de Mulheres na França, a 8ª edição da Copa do Mundo de Mulheres. Mas, antes de eu abordar essas questões... E o jogo aqui domingo. Isso, domingo vai ter o jogo aqui, o pessoal vai transmitir 10h30, a estreia do Brasil contra a Jamaica. Mas antes de abordar essas questões, eu acho que é muito interessante, é muito pertinente a gente pensar algumas coisas que permeiam esse universo do futebol de mulheres. Então eu vou começar essa conversa com vocês partindo dessa primeira parte aqui, sobre essas questões em relação ao futebol de mulheres. Antes de tudo, como o próprio Sócrates falou, eu vou falar sobre a minha preferência de usar o termo futebol de mulheres ao invés de usar o termo futebol feminino. Por que eu uso futebol de mulheres? Primeiro que o feminino, a gente pensar na palavra feminino, remete a uma feminilidade, remete a uma fragilidade que está muito associada à mulher. E a minha ideia é quebrar com essa imagem, com esse conceito. E aí, quando a gente pensa em futebol, a gente pensa nessa virilidade que ela é muito associada ao homem. Né? Também porque o feminino, ele demanda o masculino como contraponto. Eu acho que a gente está num momento em que a gente tem que diminuir cada vez mais essas diferenças entre o feminino e o masculino, se a gente está pensando em igualdade de gênero. E em terceiro, porque a palavra mulher, futebol de mulheres, traz um empoderamento também.
Então, só para explicar o porquê que eu prefiro usar o termo futebol de mulheres. Eu sou a Ruth, quem não me conhece, formada em letras, atualmente eu estudo geografia, mas o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o que eu aprendi na academia. Tem a ver com a minha experiência no futebol e com o meu interesse de alguns meses, alguns anos pra cá, eu tenho frequentado lugares onde se trata desse universo do futebol de mulheres. Então, eu vou partir primeiro da minha experiência para abordar esse primeiro ponto que eu quero falar, que é sobre oportunidade e incentivo. Eu sou corintiana desde 6 anos. Graças a Deus. Vai Corinthians. Graças a Deus, porque Deus é bom e Ele existe. E eu jogo bola desde que eu me entendo por gente. Eu tive a sorte de ter uma família que sempre me incentivou ao esporte em geral. Então eu jogo bola na rua, na garagem do prédio, na escola, desde pequena. Só que na escola onde eu estudava, por exemplo, os treinos em si, de futebol, eles eram direcionados sempre aos homens. E as meninas sempre treinavam vôlei. Então a minha infância, minha juventude, eu treinei vôlei. Eu só fui ter um treino especificamente de futebol, que abordava a técnica, a tática, quando eu entrei na universidade. Então, a partir daí eu quero pensar nas oportunidades que as mulheres têm, no incentivo que as mulheres têm para jogar, para praticar esportes em geral e, no caso, futebol. Quando a gente pensa nas crianças, né, o que é comum, a gente dá uma bola para o menino e uma boneca para a menina. Né? Eu acho que isso tem, agora mais recentemente, isso tem mudado um pouco. A gente tem pensado nessa coisa de que os brinquedos não têm gênero. Os brinquedos são para as crianças, independente se é um menino ou se é uma menina. Mas ainda é muito comum que você pense numa bola, né? Você incentiva um menino a jogar bola, você incentiva o menino a correr, você incentiva o menino a pular, enquanto a menina se dá uma boneca, você dá uma panela, você dá uma vassoura. E isso é muito representativo, porque esses brinquedos, eles são uma preparação para essa menina, para o que a sociedade espera do papel da mulher, que é cuidar dos filhos. Então você tem a boneca, né? Que já é um treino para a mulher cuidar dos filhos. Você tem as panelas, que a mulher, né, que tem esse papel dito pela sociedade, que é da mulher cozinhar, da mulher cuidar da casa. Né? Quando você tem um casal, seja ele homossexual ou heterossexual, as pessoas que estão naquele ambiente têm a mesma responsabilidade de cuidar do espaço, dos filhos, enfim. Então, a partir daí a gente pensa assim, essa questão da maternidade, né? Essa imposição, esse papel que a sociedade impõe da mulher de ser mãe. Isso vai interferir muito quando a gente vai pensar no esporte das mulheres. Então, eu penso assim, em relação a oportunidades, né? Então a gente pensa na família. Como eu falei, eu tive sorte de ser sempre incentivada, mas a gente tem famílias em que as mulheres não são incentivadas ao esporte, ao futebol. A questão dos espaços, escolinhas de futebol para mulheres. É muito mais comum você ter escolinha para homens do que para mulheres. A gente tem meninas que jogam escolinhas de futebol onde predominam os meninos e muitas vezes elas são utilizadas também. E pensando no espaço, né? Eu estou falando muito da infância, mas isso se alonga ao percorrer da vida inteira das atletas, das meninas, das mulheres. Né? É muito comum a gente ver em praças públicas, em campos de várzea, as mulheres sempre tendo esse enfrentamento, as meninas, as mulheres tendo esse enfrentamento com os homens para ter um espaço para poder exercer uma prática esportiva. Eu participei junto com o pessoal do Rosa Negra, que é um coletivo muito bacana, a gente conhece a galera, que é um time misto, né, que faz muitas ações sociais. E eles fizeram uma dessas ações, foram treinos para as meninas lá na favela do Moinho. E eu tive a oportunidade de participar de alguns desses treinos. E a gente chegando lá, a gente se deparou com um campo ali da comunidade que era tomado pelos meninos. E as meninas tinham uma dificuldade tremenda de poder usar aquele espaço. Então, aqui mesmo, se eu não me engano, foi aqui na Praça Botelha aqui, tinha umas meninas que queriam jogar basquete, né? E os meninos
não saíam no horário combinado, enfim, tanto que veio a Paula e os jogadores de basquete, elas fizeram um evento, juntou uma galera para poder mostrar que aquele espaço também poderia ser ocupado pelas mulheres. A Cici, a Formiga e a Cristiane, jogadoras da seleção brasileira, elas relatam que elas arrancavam a cabeça das bonecas que elas ganhavam quando elas eram crianças, para jogar futebol com a cabeça das bonecas. Então, pensando nisso, eu quero pedir para passar. Aí, Maga, só um minuto, Maga, só um minuto. Esse vídeo aqui é um vídeo do Cristiano Ronaldo com o filho dele. E eu queria que vocês observassem essas cenas, se vocês conseguirem enxergar. Ok. Ô Deus! Vai, força! Ô Deus! Vai, força! Boa! Vai, Matheus! Força! Uou! Quem não conseguiu ver o vídeo, a gente tem o Cristiano Ronaldo, que é um jogador de futebol profissional, né? Uma pessoa que vive disso, uma pessoa que está totalmente inserida no mundo do futebol, trocando passes com o filho dele, Mateu. Só que ele postou esse vídeo no Instagram faz 1 mês e meio. Se você olha lá atrás, tem a filha dele, a Eva, chutando o ar, porque a bola não chega nela. E isso é muito simbólico. E aí, além disso, quando ela vê que ela não recebe a bola, o que ela faz? Ela pega a vassoura de brinquedo que está ali do lado, e desiste ali dessa tentativa frustrada de receber a bola. Então eu acho que isso é muito simbólico, é muito representativo dessas questões que eu estou falando, de oportunidade de incentivo. E eu não acho que o Cristiano Ronaldo é um escroto, pelo menos não por isso. Foi inconsciente, né? Que ele fez de propósito, de não tocar a bola para a filha dele. Eu acho que até ele, que é um cara que joga futebol, que está inserido nesse meio, não percebeu que a filha dele, que eu aposto que ele tem um carinho tão grande pela filha quanto ele tem pelo filho, não é essa questão, estava ali atrás tentando, né, receber uma bola que não chega para ela em momento nenhum. Vai perceber quando ele assistir essa aula. Aí agora eu vou falar sobre visibilidade e representatividade. E para começar, eu vou pedir para o Maca, por favor, colocar o segundo vídeo. E vai ser complicado ficar correndo pra lá e pra cá. Essa é uma campanha do SPN Mulheres. Quem fez esse gol de esquerda? Ah, Neymar. Romário? Messi. Neymar? O Ronaldo. Foi Messi. Eu acho que foi o Neymar. Kobe Bryant. O LeBron James. Michael Jordan. Oscar. Mineirinho. Medina. Foi o Medina, essa que ele deu uma caída assim e levantou. Medina. A gente pensa na sexualização, na objetificação da capa da placar e naquela matéria das meninas que estão de 4. E aí a gente tem essa matéria que ela é de sábado, no UOL, que mostra a foto oficial da seleção para a Copa do Mundo agora, que fala: com pernas cruzadas, a seleção feminina posa para a foto oficial do Mundial. E aí eu fiquei assim, por que tem essa alusão às pernas cruzadas? Qual que é a relevância de uma foto oficial pré-Copa do Mundo se falar das pernas cruzadas das moças? Não, eu estava conversando com o Maca ontem, ele falou que essas pernas cruzadas também podem remeter a um recato, né? Algumas dessas moças são recatadas, exato. São recatadas. Então, assim, como que a mulher é representada na mídia quando se fala de esporte, quando se fala de futebol? Então, entrando nessa parte do corpo, a gente pode pensar em 4 questões, né? Eu falei da sexualização e da objetificação do corpo da mulher,
a questão da maternidade, que a mulher tem que preservar o corpo para ela ser mãe, porque a sociedade exige dela esse papel de ser mãe. Integridade. A fragilidade, o corpo da mulher como um corpo frágil, um corpo menos apto a praticar as atividades esportivas, inclusive o futebol. Isso vai aparecer muito na época da proibição, que eu vou falar daqui a pouco. Tem-se muitos argumentos médicos, biológicos para a mulher não ser capaz de praticar esportes. E aí a gente também tem a outra questão, que é a questão da masculinização, entre aspas, né? Que é aquela mulher que não é padrão, então ela tem o cabelo raspado, ela não é padrão, então ela é automaticamente associada a uma homossexualidade, ou a mulher macho, ela é sapatão. Então a gente também tem essa outra relação. E aí sobre isso eu vou falar sobre a Cici. A Cici foi uma puta jogadora, né, na década de 80, 90, anos 2000. Ela foi artilheira da Copa do Mundo de 99. E quando o Brasil conquistou o 3º lugar na Copa do Mundo, ela fez uma promessa de que ela ia raspar a cabeça. E aí ela raspou a cabeça. E ela não esperava o quanto de preconceito que ela encontrou depois que ela raspou a cabeça. E para além disso, como o nosso amigo Sandro também sabe, conversamos sobre isso, ela conheceu um garoto que tinha câncer nos Estados Unidos nos anos 2000. E o garoto sofria bullying porque ele não tinha cabelo, ele era careca porque ele tinha câncer. E ela teve uma ligação muito grande com esse garoto. Depois que ele morreu, ela decidiu continuar com o cabelo raspado. E ela sofreu uma represália tremenda da CBF e de outros órgãos por causa desse cabelo raspado. E não é um privilégio. Não é um privilégio. E sobre isso, em 2001, também é ontem, o Campeonato Paulista tinha no seu regulamento uma parte que dizia que a atleta tinha que enaltecer a beleza e sensualidade das jogadoras para atrair o público masculino. Isso de 2001. E ela estava jogando fora do Brasil e ela foi convidada a vir jogar esse Campeonato Paulista e ela não quis vir, porque ela não quis se submeter a isso. Dentro de várias das questões pelas quais ela passou, que ela para ter descontado, porque ela era uma puta atleta. Ela foi artilheira da Copa do Mundo de 99, ela foi artilheira do Campeonato Sul-Americano, ela reconhecida mundialmente, mas por essa questão do cabelo raspado, estética, ela foi preterida. E falando dessa questão da visibilidade e da representatividade, das informações, essa professora Silvana, que ela fala que não é vista, não é lembrada, ela enumera aqui algumas questões sobre essa falta de visibilidade para as mulheres. Então ela fala: a história oficial da modalidade ignora a participação das mulheres. Ela também fala da inexistência de biografias das atletas. Ela também fala que a mídia, inclusive a esportiva, invisibiliza as mulheres. Ela fala que museus e centros de documentação não têm acervos, nem a CBF. A gente vai ter o primeiro torneio de mulheres, que vou falar que vai ser em 88, e você tem menos registros desse torneio, quando a gente já tem uma tecnologia já mais avançada, do que você vai ter da Copa de 50 dos homens. Ela fala de uma falta de diagnóstico sobre as ligas e competições das equipes, poucos campeonatos e duração curta desses campeonatos. E sobre isso eu queria também fazer um comentário rápido que rolou nesse sábado lá no Museu do Futebol. Marca, por favor, a próxima imagem. A Wikipédia, que é essa página, que é uma enciclopédia virtual, que tem alguns dados gerais sobre várias pessoas, várias celebridades, enfim. E lá a gente não tinha quase nenhuma informação sobre as mulheres que jogaram na seleção, sobre o campeonato, sobre tudo. Então, sábado, rolou um evento, onde chamaram várias jornalistas, várias mulheres, para editarem, né, já que a gente está nesse contexto de Copa do Mundo,
para editarem a Wikipédia com dados confiáveis sobre essas mulheres, sobre essas atletas, sobre os campeonatos. Pode ir para a próxima, lá. Aí a gente tem um exemplo do verbete da Fabi Simões, inclusive que infeliz esse exemplo, porque ontem ela foi diagnosticada com uma lesão, ela ia para a Copa do Mundo e não vai mais, foi chamada uma outra atleta do São José para entrar no lugar dela. Mas você vê a diferença ali, como que era a descrição dela e como ficou depois dessa edição das meninas, das mulheres, nesse sábado. Então, assim, o que a gente pode fazer em relação a visibilidade e representatividade? Porque se essas informações não chegam a nós, né, como eu tenho acesso a essas informações? Por que eu estou falando essas informações para vocês? Porque temos mídias alternativas que falam sobre as mulheres e sobre o futebol de mulheres, né? Então a gente vai ter o portal Vibradoras, vai ter a vitrine do futebol feminino, vai ter o Planeta Futebol Feminino. Depois eu vou deixar na lousa aqui, que não coube, várias indicações de mídias alternativas aqui que a gente pode acessar, tanto sites como páginas do Facebook, Instagram, para a gente poder conhecer um pouco mais dessas mulheres, desses campeonatos, dessas informações e conversar com as pessoas sobre isso, porque é só assim que a gente vai conseguir disseminar mais essas informações, porque se a gente esperar que a grande mídia fale sobre elas, a gente não vai saber nunca o que está acontecendo. Mais um interesse financeiro, etc., do que uma boa vontade de você divulgar e fazer jeito onde que está ali engajada para atrair um público. Não, exato, e aí é bom que você falou isso porque assim, a gente agora na Copa do Mundo, a gente tem muitas mulheres, por exemplo, repórteres. A gente vai ter comentaristas, a gente vai ter, tem as repórteres, mulheres que vão estar lá e tal. Ótimo, tem que ter. Tem que ter homem também. Não, tudo bem. Mas eu estou dizendo assim, tem que ter essas mulheres. Agora, primeiro, essas mulheres que estão aparecendo na mídia. Quem são essas mulheres? Como essas mulheres são? E depois que acabar o Mundial, onde essas mulheres vão? Não. Essas mulheres que estão aparecendo nas câmeras, como elas são? Ah, elas são lindas, maravilhosas. Elas são mulheres padrão. Cabelo lindo, Elas são mulheres olhos padrão. Jovem. E a gente tem que pensar nessa representatividade também nos cargos. No backstage, lá atrás. Exato. Quem faz as pautas? Quem está na direção dos programas? Né? A visão ainda é muito machista. Quem está nas diretorias dos clubes? Quem são as técnicas? Só parece hoje da mulher, mas todo, né? Quando apareceu as bandeirinhas, Porque a gente falando de futebol, de mulheres, a gente pensa muito nas jogadoras, né? Mas dentro do universo do futebol de mulheres, a gente não tem só as jogadoras. A gente tem a comissão técnica, uma rede, a comissão técnica, as técnicas, a gente tem as árbitras, as bandeirinhas, a gente tem a direção, né? Tipo, a direção dos clubes, né? Então, mas tem uma coisa que então são os cargos de poder que eles têm que estar sendo ocupados por mulheres, não só aquela repórter que vai estar na Copa do Mundo cobrindo aquele evento naquele momento, para emissora falar que, olha, nós temos mulheres aqui participando. Mas para você ser competente, você tem que cobrir o futebol masculino. E para você ser competente, você como mulher, você tem que provar 15 vezes mais qualquer competência e em qualquer âmbito, seja do esporte, seja do que for. 5 jogadores mais bem pagos do mundo em relação às 5 jogadoras mais bem pagas do mundo. Então você quer ler para mim, Maca, você que está aí mais perto? Comprou a partir do... Léo Messi. Isso, o Messi. Léo Messi. 130 milhões de euros. Cristiano Ronaldo, 113 milhões de euros. Neymar, 91,5 milhões de euros. Antoine Griezmann, 44 milhões de euros. Gareth Bale, Real. O jogador mais bem pago ganha 40 milhões de euros, né? E a jogadora mais bem paga, que é a norueguesa, que é essa Ada, ela ganha 400 mil. 40 milhões. Quem ganha 40 milhões? Então assim, ó.
por ano. O mais mal pago, né? O mais. Por ano, isso é por ano, tá? Então o quinto jogador que ganha mais ganha 40 milhões de euros por ano. E a primeira jogadora que ganha mais ganha 400 mil euros por ano. Tudo bem, a gente está falando aí. A gente está falando aí dos que são mais bem pagos, né? É um contexto muito específico. Mas a gente já consegue ter uma noção do quanto é diferente essa remuneração. Marta, bota aí a propaganda do Guaraná. Alô da porra! Você sabe que meu filho ama. Eu não posso deixar de falar, a gente então as vésperas de Copa do Mundo, é meio chovendo molhado, né? Pra quem acompanha o futebol de mulheres sabe, com essas três figuras, mas eu vou falar só rapidamente, né, da Cristiane, vai ser a última Copa com as três maiores craques. Maiores craques não, porque a gente teve Cici, a gente teve, né, naquela foto a gente vê Fanta, a gente vê Cici, Pretinha. a gente vê... Pretinha, vê Valéria, vê uma porrada de gente ali. A gente não pode esquecer das pioneiras de 88, né? Porque elas foram as que você estava falando dos uniformes, né? Faltou a Cecília, hein? Eu comi tudo porque já tô viajando demais, que me empolgo muito, falo muito. Mas essa seleção, né, nesse primeiro torneio de 88, elas usavam os uniformes da seleção masculina, elas usavam chuteira da seleção masculina, elas tinham que devolver depois as coisas, elas comiam debaixo da árvore, elas não ficavam na Granja Comaria, elas ficavam nos espaços militares lá junto com os soldados, comendo comida dos soldados, enfim. Se não ganhavam grana, tipo, ganharam o terceiro lugar, levaram a medalha pra casa. Tem um relato da Roseli falando que levou a medalha pra casa, chegou pro pai e falou, pô, ganhei uma medalha. Ele falou, mas e dinheiro, você ganhou? Tá ligado? A gente vê, são coisas que essas pioneiras passaram e que a gente não tem o reconhecimento. A gente fala muito de Marta, a gente fala muito de Cristiane, a gente fala muito de Formiga, mas essas mulheres que foram as primeiras da seleção brasileira, elas têm uma falta de reconhecimento fodida. A gente tem um problema com essa memória, a gente tem um apagamento da memória dessas mulheres, né? E que a exposição no Museu do Futebol resgata bastante isso. Tá rolando lá no Pacaembu. Apareçam terça-feira de graça. A billion people tuning into the match between... Hey, you ready? Netherlands and Nigeria before a capacity crowd. You're not done. Nu is het misschien wel eens gevaarlijk. En ze schieten dus een goal! Wat een heerlijk moment! Oh, off the post. And here comes Ji So-young on the attack. All right, get together, get strong. Oh, excuse me, that's the cover. Women's football game sets new sales record. Wang Shuang rocks the world yet again. Biggest turnout ever seen in sports. How does it feel? It's Barca making a last push. And there's a foul. That post, Gerrard. Okay. Big opportunity for coach Alex Scott and the team. PK! Round the back! Coutinho to PK. Goal! The league's first female coach makes history. Keeper fires to Dunn. Oh, that's incredible footwork. She's on the move. Big chance for Australia, and Kerr setting up for the kick. Pero
¿qué está pasando ahí? Hey, you ready? Então, e da onde vem, eu acho interessante a gente falar aqui, ó, que na década de 40, tá? 1940, teve um senhor, o senhor José Fuzeira, é um carioca, morador de Copacabana, médico, que manda uma carta pro Getúlio Vargas falando do disparate que é as mulheres praticarem futebol. Aí eu vou ler só um trechinho da carta, que é uma carta toda pomposa, da década de 40, mas eu vou ler aqui um trechinho só para vocês terem noção do teor, que isso foi em 1940, né? A proibição é de 41. Ele fala assim: vem, pois, o signatário, respeitosamente, solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar esse esporte violento sem afetar seriamente o equilíbrio psicológico das funções orgânicas devido à natureza que a dispôs a ser mãe. Então, voltamos esse contexto aí rolando. E aí, então, eu digo que a gente vai ter a regulamentação. Eu vou dar uma acelerada aqui no processo. E aí, na década de 80, a gente vai ter um desenvolvimento aí bem forte. Aí eu trouxe aqui o exemplo de Radar, que é um time do Rio de Janeiro, e do SAD, que é um time de São Paulo. Voltando também sempre àquela reflexão de que a gente está falando aqui desse eixo Rio-São Paulo, que é um eixo financeiramente forte. Não quer dizer que esses sejam os únicos times que estão se desenvolvendo naquele momento, são os únicos polos de futebol de mulheres. A gente vai ter clubes no Rio Grande do Sul, vai ter clubes na Bahia. E vou pular os negócios aqui que não vai dar tempo de falar. E aí, em 88, a gente vai ter então o primeiro torneio de futebol feminino da FIFA, que vai acontecer na China. Esse primeiro torneio, ele não é uma Copa do Mundo, ele é um torneio experimental que João Avelange, que vai estar na presidência da FIFA, vai participar desse desenvolvimento desse torneio. Ele vai ser um torneio experimental que vai rolar na China. Nesse torneio, o Brasil fica em terceiro lugar, derrota a China nos pênaltis. E aí, enfim... Vão as Copas, Ruth. Temos então, aí depois nós temos as Copas. As Copas, eu nem vou falar muito, na verdade, sobre as Copas, porque eu tenho umas outras coisas mais relevantes pra falar. As Copas a gente tem aqui, ó. Eu esqueci de colocar aqui. Começa em 91 as Copas, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos para a 8ª Copa, é isso? Nós vamos para a 8ª Copa. Parece que assim, eu tô fazendo um retrospecto mais recente das Copas, né? Só que não, a primeira Copa de mulheres ela vai acontecer só em 91, depois desse torneio experimental de 88, então a primeira Copa vai ser em 91. Só para eu lembrar da parte das Brasil, 99. Então, em 99 aqui, ó, em relação à campanha do Brasil nas Copas, em 99 o Brasil ficou em terceiro lugar e em 2007 o Brasil ficou em segundo lugar, perdeu para a Alemanha na final. Então essa é a campanha do Brasil nas Copas do Mundo. E aí, pensando em seleção brasileira, eu queria só fazer uns últimos parênteses aqui ainda, falando sobre essa questão das mulheres, que a gente teve a Emily, né, que é o caso que eu gostaria de falar sobre. A Emily foi a primeira e única técnica mulher da seleção brasileira, né, ela ficou entre novembro de 2016 a setembro de 2019, ou seja, ela ficou 9 meses na seleção. Isso também é uma questão muito recorrente, que a seleção ela não tem uma continuidade, ela não tem um ciclo, você vai sempre trocando de técnicos. É o cientista sabe. Ela está nesse patamar muito. E aí ela teve esses 9 meses, ela teve uma campanha que talvez não tenha sido muito boa, só que ela também não participou de nenhuma
competição oficial. Você não tem como ali ter um panorama, né, do desempenho dela. E, obviamente, por questões machistas, ela foi demitida, foi colocado o Vadão no lugar, e o Vadão tá vindo agora de um retrospecto de 9 derrotas seguidas. A gente vai chegar na Copa do Mundo com esse retrospecto de 9 derrotas seguidas, e não fez nada em relação a isso, né? Então, ela teve os últimos 6 jogos, ela teve 5 derrotas e 1 empate. Não é um retrospecto muito bom, só que ela já tinha também tido várias outras vitórias antes. E a gente pode pensar também sobre isso, né? Do tipo, por que ela, sendo como mulher, foi destituída do cargo e o Vadão tá aí e continua aí, mesmo tendo um retrospecto bem menos favorável do que dela. Não é uma estratégia também? O Vadão não é uma estratégia? Fechando. Queria agradecer ao Morgani pelas eu não posso deixar de falar, a gente então as vésperas de Copa do Mundo é meio chovendo molhado, né? Pra quem acompanha o futebol de mulheres sabe, com essas 3 figuras, mas eu vou falar só rapidamente, né, da Cristiane. Vai ser a última Copa com as 3 maiores craques. Maiores craques não, porque a gente teve Cici, a gente teve, né, naquela foto a gente vê Fanta, a gente vê Cici, Pretinha. a gente vê Pretinha, vê Valéria, vê uma porrada de gente ali. A gente não pode esquecer das pioneiras de 88, né? Porque elas foram as que você estava falando dos uniformes, né? Faltou a Ceci aí, hein? Eu comi tudo porque já tô viajando demais, que me empolgo muito, falo muito. Mas essa seleção, né, nesse primeiro torneio de 88, elas usavam os uniformes da seleção masculina, elas usavam chuteira da seleção masculina, elas tinham que devolver depois as coisas, elas comiam debaixo da árvore, elas não ficavam na Granja Comari, elas ficavam nos espaços militares lá junto com os soldados, comendo comida dos soldados, enfim. Se não ganhavam grana, tipo, ganharam o 3º lugar, levaram a medalha pra casa. Tem um relato da Roseli falando que levou a medalha pra casa, chegou pro pai e falou, pô, eu ganhei uma medalha. Ele falou, mas e dinheiro, você ganhou? Tá ligado? Se a gente vê, são coisas que essas pioneiras passaram e a gente não tem o reconhecimento. A gente fala muito de Marta, a gente fala muito de Cristiane, a gente fala muito de Formiga, mas essas mulheres que foram as primeiras da seleção brasileira, elas têm uma falta de reconhecimento fodida. A gente tem um problema com essa memória, a gente tem um apagamento da memória dessas mulheres, né? E que a exposição no Museu do Futebol resgata bastante isso. Tá rolando lá no Pacaembu. Apareçam terça-feira de graça. Viva o Pacaembu! Organizado por 4 mulheres muito fodas. Uma delas é essa professora Silvana, da UF, da Federal do Rio Grande do Sul. A Lu Castro, que é uma jornalista que estuda futebol de mulheres há muitos anos. A Aira Bonfim, que é historiadora, trabalhou no Museu do Futebol. E a Aline Pellegrino, que foi capitã da seleção brasileira, zagueira, fudida. E ela está trabalhando na Federação Paulista agora, que é também um antro exato, assim, ferrado. Ela está lá há 3 anos fazendo um trampo muito foda. Ela desenvolveu o primeiro campeonato de base em São Paulo, acho que ano passado. Assim, tá muito legal. Fechando, então, falando da Cristiane, nessa fala de números, Cristiane aí é a maior artilheira, né, de Jogos Olímpicos. Vai estar jogando aí. A Marta, né, 6 vezes. São 6 vezes melhor do mundo, mas o melhor do mundo ganhou o prêmio de melhor do mundo mais do que qualquer homem, do que qualquer mulher. E a Formiga? Também a artilheira da seleção, mais de 100 gols. Não se sabe exatamente porque a CBF ainda está contabilizando os gols. Né? Tipo assim. E temos a maravilhosa Formiga, né? Há 41 anos, ela está indo para a 7ª Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo ela foi em 95, com 15 anos. E é isso. Então, assim, o que fazer, né? Pra gente visibilizar, divulgar. Então, vamos assistir a Copa do Mundo, né? Vai passar aqui no Mauro domingo a estreia do Brasil, 10h30. Eu vou postar lá no evento as datas direitinho, que era pra caber na lousa no povo. Vamos acessar as mídias alternativas, acessar e compartilhar, porque se a gente esperar da grande mídia não vai chegar nunca, então vamos acessar e compartilhar. Vamos também na exposição do Museu do Futebol, que está muito massa, conhecer a história dessas mulheres. Desculpa aí, misturei um monte de coisa, porque eu me emociono demais. E pra fechar, volta aí! Oh, que aulão! Essa é a campanha da Nike
favor, muito Danai? Alô da porra! Você sabe que meu filho ama futebol. Quero fazer selfie com a professora.